Olá, bom dia, povo abençoado. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Arnaldo. Bom dia, Joana. Bom dia, Maria Dalva. Bem-vinda, Cláudia. Bem-vinda, Alice. Bem-vindo, Claudinei. Bem-vindo, Magno Vieira. Bem-vindo, Jefferson. Bem-vindo à nossa live. Quando puder, aperta o sinalzinho de mais aí, por favor. Bem-vindo, Shake Incrível. Bom dia, Maria Lopes. Bom dia, Valdenísia. Shake hoje foi de maracujá com fibra de uva. Ficou bom demais. Você já fez seu shake hoje? Já tomou seu shake hoje? Bom dia, Alexandre Carneiro. Bem-vindo à nossa live. Galera, sejam todos bem-vindos. Mais uma live Café com o Presidente. Tenho certeza que a live de hoje vai ser uma live muito abençoada. Tenho certeza que a live de hoje vai ser uma live que vai fazer diferença na vida de todo mundo que estiver aqui. Então, se eu fosse você, eu já mandava aviãozinho aí para Deus e o mundo, que a gente vai ter muito conteúdo aqui hoje. Jefferson, quando você puder, você aperta o sinalzinho de mais aí, tá? Fica fácil eu lhe achar aqui na live, beleza? A gente começa sempre com um versículo bíblico. E eu acho que o versículo bíblico ele tem tudo a ver com a live de hoje. A frase do dia tem tudo a ver com a live de hoje também. E o versículo bíblico, ele está no livro de Samuel. Quem não lembra, Samuel é um profeta que foi filho de Ana, né? Não sei se você lembra, Ana era aquela mulher que ficava pedindo, implorando para Deus dar um filho para ela. E um cara lá achava que ela era bêbada. E deixa eu mandar o convite pro Jeff. Ele era bem novinho ainda quando Deus começou a falar com ele. E o versículo de hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte. Jefferson, vai ajeitando que daqui a 5 minutinhos a gente começa, tá bom? Então, o que esse versículo bíblico diz para mim, diz para você hoje? Diz o seguinte aqui, 1 Samuel 3,10, diz o seguinte. Então veio o Senhor e ali esteve, e o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, este respondeu, fala, porque o teu servo ouve, né? E o que esse versículo bíblico ensina para mim e para você? E agora, nesse momento, né, com essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul, às vezes Deus quer falar com a gente e a gente não consegue ouvir, né? E Deus fala com a gente de diversas formas. Deus fala com a gente, às vezes, de um louvor, como a gente falou agora, né? Esse louvor da Gabriela Gomes fala que Deus proverá. E um dia desse eu recebi uma mensagem do Darley Bortoli, né, presidente, no grupo de presidentes. Era uma fotozinha e a foto era um pai e um filho andando, né? E o filho pergunta assim, pai, o que é desistir? Aí o pai responde, eu não sei, nós somos gaúchos. E então deixa eu dizer para você que está aqui nessa live agora. Eu não sei como é que Deus tem falado com você, mas quando a gente decide, se é através de um louvor, através de uma pregação, através de uma frase de caminhão, através de alguém que fala alguma coisa com você, mas uma coisa eu sei, quando a gente decide ouvir Deus, a nossa realidade muda. No versículo de hoje, Samuel, ele não compreendia muito bem o que Deus estava falando com ele, porque era a primeira vez ainda que Deus estava querendo falar com ele, né? Só que o profeta Elias, que já tinha mais experiência, o sacerdote Elias, que já tinha mais experiência, falou com ele assim, ó, quando você ouvir uma voz e que você não souber quem está te falando e que pode ser Deus,
você só responde uma coisa: fala que o teu servo ouve. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: quando você ouve alguma coisa, ou então quando você às vezes tem um sentimento aqui no coração, como se Deus estivesse falando com você, qual está sendo a sua reação? A partir daquela reação de Samuel, onde ele diz que fala que o teu servo ouve, né? Ele começou a ter uma intimidade maior com Deus. E Deus quer relacionar com a gente, né? Não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos da nossa vida. Mas para isso a gente precisa reconhecer, independente do lugar onde eu esteja, se é barulho, se é confusão, se é catástrofe, se é uma situação boa, se eu estou vivendo o melhor momento da minha vida ou pior, é importante que eu comece a reconhecer como é que Deus está falando comigo. Da mesma forma que um pai busca ter intimidade com o filho para poder aconselhar, para poder cuidar, assim é Deus com a gente. Ele quer cuidar da gente o tempo todo. Eu não sei como é que você tem ouvido a voz de Deus. Eu não sei se você tem ouvido a voz de Deus quando Ele chama, você está reconhecendo. É importante a gente evitar distrações no dia a dia, porque às vezes a gente se distrai com tanta coisa e às vezes a gente não percebe a voz de Deus, por exemplo, no barulho da onda do mar, no canto do passarinho, ou alguém falou alguma coisa e você estava prestando atenção em outra e você nem deu ouvido. Mas se eu puder fazer um pedido para você, para a gente já encerrar essa parte da live aqui, é que você fique com o coração aberto para poder ouvir a voz de Deus, independente do lugar que você esteja. Uma coisa eu sei, decida ouvir Deus, você não tem ideia que a sua vida vai mudar completamente. Às vezes a gente vai ter que precisar de mudar de rota, sabia? Às vezes Deus fala pra gente, ó, não ande mais com essas pessoas, e a gente insiste, não frequenta mais esse ambiente, a gente frequenta, não fica ouvindo ou assistindo esse tipo de coisa e a gente continua. Mas se precisar mudar de rota, pega o meu conselho, mude de rota, que você vai ter uma vida muito melhor. Beleza? Galera, hoje é a nossa live de número 1084. A maioria das lives ficam gravadas no YouTube. Se você não segue, começa a seguir lá o Hélio Artuso, compartilhe, comente, curta. E a gente começa sempre com uma frase do dia, e essa frase do dia eu acho que tem tudo a ver com o nosso conteúdo da live de hoje. A frase do dia diz o seguinte: lembre que frase do dia é para você ouvir, para você viver e para você praticar. A frase do dia diz o seguinte: o crescimento é resultado das dificuldades que vencemos. Vou repetir: o crescimento é resultado das dificuldades que vencemos. Então, meu irmão, se você quer crescer na vida, não tem como. Vai ter que superar dificuldades, vai ter que vencer dificuldades, vai ter que vencer desafios. E hoje nós temos aqui membro da equipe de milionários, um dos próximos presidentes da Herbalife, coordenador do sistema lá no Rio Grande do Sul, Jefferson Feix. Altamente produtivo, já teve aqui na nossa live de número 1053, a bem dizer 200 lives atrás, né? No dia 13 de junho de 2023, vai fazer um ano agora, no próximo mês. Mas hoje a gente está aqui com outro propósito, falar do que está acontecendo no Sul. Eu tenho certeza que a live vai trazer muito conteúdo hoje de superação, de determinação, de como criar alternativas. Então se prepare, papel e caneta na mão. Eu já estou com o meu aqui de lado, já preparadinho. E Jefferson, obrigado por ter aceitado o convite, cara. E a gente vai te bombardear de perguntas. Quem quiser fazer pergunta para o Jefferson, galera, tem uma interrogação embaixo, pode fazer. E vamos começar falando primeiro aqui para as pessoas poderem se identificar um pouquinho com a sua história. Fala pra gente aí, maiores insatisfações quando a Herbalife apareceu na vida de Jefferson. Bom dia, galera. Tudo bem? Me escutam bem? Beleza, maravilha. Então, gente, eu já tenho aqui esse mês agora de maio, né? Tô completando 18 anos de Herbalife, né? E na época eu era estagiário da Caixa Federal, né? Trabalhei no banco 2 anos e pouco. E as minhas insatisfações, na verdade, ela estava com o que eu enxergava para o futuro, né? Quando eu fui para o mercado de trabalho, eu comecei a olhar o que as empresas ofereciam aí fora. Eu pensava assim, eu tinha 20 anos na época, e eu olhava para frente, olhava assim, daqui 10 anos, o que eu vou estar fazendo dentro de uma empresa, né? Trabalhando como funcionário. E nenhuma empresa, nas entrevistas que eu fazia de emprego, né? Nos contatos que eu tinha com outras empresas, nenhuma empresa tinha um projeto para mim, né? E isso era a minha maior insatisfação, porque eu não estava muito preocupado na época, com 20 anos de idade, com quanto dinheiro eu ia sair ganhando, né? Mas eu estava mais preocupado com uma perspectiva de futuro, né? Um plano de carreira. E eu olhava isso e eu não conseguia enxergar. E justamente foi isso que eu enxerguei dentro da Herbalife para iniciar esse projeto, né? Então foi justamente isso, é o plano de carreira, né?
É ter algo ali na frente que eu possa me dedicar e que eu possa enxergar um futuro ali na frente, né? Jefferson, para quem trabalha no banco normalmente, tá? O que são os níveis normais? Alguém sai de onde pode chegar, na maioria das vezes, sai de onde e chega aonde? Então, na época, lá no banco que eu fui enxergar um projeto, né? Só que só tinha um projeto para quem passava num concurso. E isso me incomodava um pouco, porque eu sempre me considerei um funcionário dedicado, né? Tanto é que eu fiz amizade com todo mundo, era bem visto dentro do banco. Só que todo mundo que entrava ali, que tinha passado numa prova, já era o meu chefe, né? E aí isso me incomodava um pouco. Até tentei passar algum concurso, não consegui, enfim, né? Mas ali eu pude entender, o banco me ajudou demais, né? A lidar com pessoas, né? Conhecer o mercado, né? Mas ali eu pude entender o que eu queria, que eu queria realmente uma empresa que me desse um projeto, que me desse uma segurança para o futuro, né? Então isso me ajudou muito, né? E o banco realmente ele te dá essa possibilidade, né? De tu construir uma carreira. Só que hoje a gente sabe que também o mundo mudou, né? E o salário que se ganha já não é mais aquilo tudo, enfim, né? Então, graças a Deus, na época que eu tive essa ruptura, né, para começar uma vida nova aí, né? Já logo de cedo, né? Ok. Jefferson, quando você compara, né, a Herbalife hoje com outras atividades, não só de bancários, como também de seus clientes, amigos que você tem no dia a dia, quais são as nossas maiores vantagens, na sua opinião? Então, o que eu sempre comparo é assim, a flexibilidade de horários, né? De você poder trabalhar aonde você quiser, com quem você quiser, né? Nós podemos estar em todos os dias em locais diferentes, né? E o nosso negócio ele nos permite a gente trabalhar em qualquer região, independente do momento que a gente está passando. Inclusive, depois que a gente entrar nesse momento aqui, né, vai dar para entender um pouquinho mais, né, a importância do nosso negócio no momento desses, né? Então, mas o que mais me chamou a atenção quando eu fui no meu primeiro evento foi justamente isso, cara. A questão da gente poder trabalhar onde com quem a gente quiser, a gente não ter horários, né? Então, essa flexibilidade sempre me encantou dentro do negócio da Herbalife. Ok. Deixa eu te falar uma coisa. Se você pudesse hoje avaliar assim, ó, a maior conquista que a Herbalife trouxe para você nesses últimos anos, qual foi? Ah, nos últimos anos, sem dúvida, cara. A gente tem um menino agora que vai fazer 3 anos, né? E a gente pôde tirar, assim, para nós aqui um tempo no ano da gestação, né? Poder estar mais em casa. E no primeiro ano dele, principalmente, ele está muito com ele, né? E agora, nesses momentos que a gente passou aqui também, a gente está muito junto, a família, né? Então, eu acho que isso é o principal de tudo, né? Ter a família unida, ter a família junto. A gente acabou de voltar das férias da Herbalife, né? Então ele pôde fazer o primeiro navio cruzeiro dele, já é a segunda viagem dele com tudo pago pela Herbalife, né? Então isso é demais, né, cara? A família envolvida no negócio, né? É bacana demais. Galera, deixa eu dizer para vocês, hoje, 7h12, a gente está com 100 pessoas na live. Eu acho que essa live a gente tem que fazer o máximo aqui, cada um de nós fazer o máximo para colocar o máximo de pessoas nessa live hoje, para a gente bater 150 rápido, depois vamos caminhar para 200, porque o conteúdo dessa live hoje pode fazer diferença na vida de muita gente depois, tá? Há 6 meses atrás, a gente teve um enchente lá no Rio Grande do Sul, né? E agora, essa tragédia aí que repercutiu no mundo inteiro. A maioria de nós só vê o que aconteceu pela TV, né? Ou então nas redes sociais. Mas eu queria, Jefferson, você que está aí no meio, no centro, né? E acompanhando tudo, conte pra gente aí como começou as primeiras providências dessa tragédia aí no sul do Brasil. Então, cara, a gente entrou na 4ª semana, né? De tudo começou, né? Mas assim, nos últimos 8 meses, nós tivemos as 4 maiores enchentes, das 6 maiores enchentes da história, nós tivemos 4 agora, né? E 2 agora, uma atrás da outra. A primeira delas, que foi ali no início de maio, final de abril, início de maio, foi realmente a maior da história, né? Foi uma loucura, assim. E, cara, primeiro a galera, aqui o mental, quando acontece uma coisa dessa, é primeiro se manter vivo, né? As pessoas que estavam lá na linha de frente, graças a Deus aqui, a minha família aqui, né? Ninguém foi atingido diretamente pela água, né? Só a questão de ficar sem luz, sem água. Tudo que vocês veem pela TV é daí para pior, pode ter certeza, né? Não tem Sim. nada de demagogia, é uma coisa assim meio surreal, assim, assusta.
porque ninguém nunca passou por isso dessa forma, né? A gente vê aqui bairros que simplesmente lá tinha 500 casas numa rua, não tem mais nem a rua. Sobrou uma casa e não tem mais nem a rua, não tem mais os terrenos. É um negócio, assim, surreal, né? E fora as mortes todas, né, que vem acontecendo aqui, que é uma coisa, assim, que a gente jamais imaginou. Eu até acho estranho, porque aparece lá, esses dias eu vi, no final de semana, 150 mortes, mas eu tenho certeza que já foi muito mais do que isso, né? Então, é uma coisa assim que a gente não consegue explicar o que está acontecendo aqui, né? Até o Darley ele veio para cá porque o Rio Grande do Sul tem uma parte que não está sendo atingida, né? É mais a parte Vale do Taquari, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, sul do estado, né? Pelotas, aquela região lá agora está assim também. Então a outra parte não. E ele veio aqui trazer algumas doações, né? Cara, ele ficou apavorado, né? Quando tu vem aqui, sentiu a atmosfera, tudo que está realmente acontecendo aqui, aí tu vai, porque também não é toda a cidade que está embaixo da água, né? Ou que está destruída, né? Mas quando tu vai lá ver naquela região, nas regiões que foram atingidas diretamente pela água, assim, cara, não tem mais nada lá. Não tem mais nada. São cidades que vão ter que ser reconstruídas e se possível, em outros lugares, né? Que é um negócio muito louco, assim, o que está acontecendo. Eu estava vendo, não sei qual dessas cidades aí, onde tinha um centro tipo meio fábricas, uma parte mais industrial, que literalmente eles vão mudar não sei quantos quilômetros para outra região, porque para construir tipo uma cidade nova lá. Tem uma cidade até nova, de 30 e poucos anos que tem a cidade, e agora vai ter que, bem dizer, destruir tudo, né? Sim, sim. Tem cidades assim que... Eu fui numa cidade aqui do lado, que é Cruzeiro, que dá 7, 8 quilômetros daqui, né? Fui lá ajudar um pouco também. E, cara, lá não tinha um comércio em condições de abrir. Sabe o que é uma cidade? Não tem cidade, claro, uma cidade de, acho que 20 mil habitantes, talvez, né? Pequena. Mas, assim, não tem um comércio para abrir. Tudo ficou embaixo d'água, né? Agora, claro, aos pouquinhos está voltando, mas essa cidade é uma cidade que eles provavelmente vão mexer ela de lugar um pouco para poder evitar isso aí no futuro, né? Ô Jefferson, a gente sabe, né? Porque quando a gente vê falar assim, né? E a gente acha que isso só acontece em região mais periférica, né? De pessoal às vezes mais simples, né? E um dia desse eu conversando com o Moacir Zado, e ele estava falando, Wellington, eu estou aqui no meu espaço agora, tirando água, inclusive aqui do meu lado tem um banco, e o banco está cheio de água ainda. Impactou todas as classes sociais, né? Isso eu imagino que também nesse meio eu vi várias empresas alagadas, aeroporto e tudo, mas tiveram também distribuidores da Herbalife que foram afetados, né, por essa tragédia aí. Você tem alguns casos específicos de distribuidores da Herbalife que foram afetados? Sim, a gente até vocês ficaram sabendo, né? O que a gente fez? A gente criou uma vaquinha, né? Para atender justamente essa galera que pegou a água na casa, assim, de uma forma mais que destruiu as coisas, né, dos consultores da Herbalife, né? Muita coisa a gente sabe que vai vir alguma coisa do governo, que vai vir, tá vindo muitas doações, isso é incrível, assim, né? Mas nós organizamos, né, um movimento junto com os consultores da Herbalife a nível mundial, né, para conseguir de alguma forma arrecadar recursos, né, para essa galera. Aqui, propriamente Lajeado, sim, graças a Deus, só tem um casal de supervisores do nosso time aqui que a água tomou até em cima, né? Tapou a casa. Então, assim, daí a gente vê, eu não consegui nem chegar na casa deles ainda, né? Mas, graças a Deus, estão vivos, tudo certo, né? Mas, assim, não conseguiram tirar nada. O que acontece muito é assim, Wellington. Cara, a água pegou em lugares que jamais se imaginou que ia pegar, né? Então, muita gente, porque em setembro foi a maior enchente da história aqui, em muitos lugares, e daí aconteceu a mesma coisa, pegou em lugares que jamais se imaginou, né? Só que essa vez a água subiu, deu 4 metros e pouco acima daquela. Isso é muita coisa, né? Isso é muita coisa.
entende? Então, pegou em lugares que nunca se imaginou. Então, casas que, não, aqui pegou a maior da história, não chegou aqui, então eu não preciso sair. E aí pegou a casa, daí sim que pega, complica, né? Mas nós temos aqui, eu vi que na live até o próprio Daniel, né? O Daniel tá num abrigo em Porto Alegre e, cara, ele tá sendo um exemplo aqui, porque ele tá trabalhando, tá se movimentando, já tá ativo, né? Já Tá, movimentou 3.000 pontos esse mês. tá animado, né? Então, assim, cara, tá mostrando pra gente que os desafios, né, eles vêm aí pra gente ser vencido, pra gente vencer eles, né, cara? E tá sendo um exemplo, mas tem eles, assim, a gente tá fazendo um levantamento, né, das pessoas aqui do estado que foram atingidas, porque tem locais ainda que a gente não consegue contato com as pessoas, né? Os primeiros 10 dias que tudo começou, a gente ficou assim 10 dias sem água, sem luz, sem telefone, sem internet direito, nada. Então não conseguia contato muito com as pessoas, né? Então, mas a gente está fazendo um levantamento, a gente já identificou aí 20 e poucos, 30 contratos, né? Que a água foi, que pegou, que realmente destruiu, que levou as coisas e tal, né? Então, de alguma forma, a gente está tentando ver se a gente arrecada fundos para poder ajudar de alguma maneira a confortar um pouco cada uma dessas pessoas, né? Diga uma coisa, o que que o povo em si, independente de Herbalife ou não, o que que vocês estão fazendo aí para poder superar essa tragédia que aconteceu aí? Cara, primeira coisa que a gente nota, assim, quando dá uma catástrofe dessa, assim, vamos buscar salvar as pessoas, né? Então, ela acontece por módulos, né? Eu digo assim, porque primeiro pegou na nossa região aqui. Então, a nossa região hoje não tem mais água. Já agora está na par, já foi o que as pessoas que morreram, enfim, as pessoas sobreviveram já foram todas salvas, né? E aí entramos na parte da limpeza da cidade, né? Agora está nessa parte, né? E depois da reconstrução. Por exemplo, aqui a nossa cidade ela ficou meio ilhada, porque caíram as pontes, né? E a nossa principal ponte que liga Lajeado Porto Alegre, ela ficou danificada. Então ficamos uns dias sem poder passar ali e ainda estão trabalhando no conserto. Agora já passa carro e tal. Mas aqui liga as outras cidades, não tem mais ponte, cara. Eu tava, o meu sogro e minha sogra, eles moram na cidade do lado aqui, que é Arroio do Meio, e as duas pontes que ligavam Lajeado ao Arroio do Meio caíram, foram levadas pela água. Então, agora o exército construiu uma ponte com barquinhos, né? E aí vai a ponte do exército ali. Então, primeiro passa 20 pessoas, entrega os coletes do outro lado, vai lá, pega os coletes, volta mais 20 pessoas. É uma loucura. E eu fui lá, eles vieram aqui, depois de tudo que aconteceu, depois de 20 dias, eles estiveram aqui em casa no domingo, passaram ali. Então, eu fui lá buscar eles de carro, né? E depois a gente foi levar. E aí eu desci lá embaixo e olhei, cara, aquilo lá, a água subiu aí coisa de 70 metros, cara, para atingir a ponte, para passar por cima da ponte. Você tem noção? Olha, 70 metros, quanto que dá de altura? Eu olhei aquilo, não dá para acreditar, né? Mas, enfim, a comunidade se une, né? Eu, assim, olha, eu fiquei espantado. Eu vou levar uma coisa para mim, assim, que pessoas da Herbalife do Brasil inteiro me chamando, né? Pedindo se precisava de ajuda. Tem gente, cara, se precisar sair daí, vem aqui em casa, tem lugar para ficar, pode vir, não precisa trazer nada, tá tudo em casa aqui, sabe? Então isso é muito gratificante nessa hora. A gente recebeu o carinho da galera da Herbalife, né? A gente saber que a gente não tá sozinho, isso é uma coisa que eu vou levar para minha vida, né? Porque não adianta, toca a gente demais, né? Deixa a gente muito no estado emocional, assim, muito abalado num primeiro momento, né? Mas poder receber esse carinho, poder saber que se a gente precisar, tem alguma coisa, tem pessoas nos esperando aí, pessoas querendo nos ajudar, né? Isso aí é fantástico, né? E em relação aqui à cidade que está sendo feito, é muita gente vindo de fora trabalhar, né, para a reconstrução da cidade. E nós, propriamente, no negócio da Herbalife, também é muito importante a gente ter um núcleo, né? A gente ter uma célula que a gente participa, por exemplo, né? Que nem o nosso sistema Porto Alegre, que a gente está em reuniões toda semana e o grupo ali da liderança bombando de ideias e tudo mais, e bolando estratégia, né? Para a gente poder atender o campo, para a gente poder ajudar os consultores, não somente com aqueles que foram atingidos, mas quem não foi atingido diretamente pela água hoje está parado, né? Está parado em casa praticamente, porque muitos ainda estão ilhados na Grande Porto Alegre, não tem como sair ou não tem como entrar em casa, né? E tá como tá tudo voltado para isso, a gente ficou, por exemplo, nunca fiquei na história 14, 15 dias sem atender um cliente, né? Então, mas a gente já está dando a volta.
já começamos a trabalhar de novo, já começamos a fazer as avaliações, né? A gente botou na cabeça que é o seguinte, ó, o luto passou, independente que ainda está acontecendo muita coisa, mas a gente agora tem que pensar em ajudar quem a gente puder ajudar, mas vamos focar no nosso negócio, vamos tentar levar o nosso dia o mais próximo do normal, né? Para que a gente possa voltar a produzir. Então, botar coisa boa na cabeça e seguir em frente. Me diga uma coisa, o que que vocês já estão conseguindo fazer para que a vida volte ao normal em termos de vendas e em termos de recrutamento? Minha maior preocupação é o time, né, cara? Porque a gente sabe que as pessoas que estão começando, a gente vinha uma batida muito boa de trabalho, né? Tanto que aquele quase um ano atrás que eu tive aqui, nós estávamos numa balada muito boa de venda, de produção pessoal, né? E agora nós estávamos já num passo à frente, que era no trabalho de duplicação do nosso negócio. Então tem uma galera jovem entrando, né? A gente foi para o final de semana de liderança, o último que teve, e a nossa galera é a galera mais animada do ônibus e sabe o bicho pegando realmente, né? Do jeito que tem que ser. E aí isso tudo dá um baque, né? Dá uma travada, tu perde aquele embalo que tu tá. Então minha preocupação era essa. Então a gente fez aqui em casa já, reunimos algumas pessoas que puderam vir, que tinham condição de vir para participar de uma live que teve com a Herbalife, né? A gente está tendo as nossas reuniões. Eu reuni também no meu espaço a galera que pôde vir também para a gente fazer um bate-papo, para a gente botar a energia para cima. Né? Então, isso que a gente está fazendo, cara. Já começamos de novo a pegar um por um, ajudar a fazer as visitas, né? Fazer uma reuniãozinha. Aos pouquinhos, a gente está começando a retomar esse trabalho que a gente vinha fazendo antes. Tentar botar na nossa cabeça, ó, vamos botar aqui na cabeça que quando eu estou trabalhando nesse momento, não tem nada de errado acontecendo, eu preciso fazer meu trabalho, né? E isso a gente está buscando as pessoas. Claro que tem a dificuldade, porque muita gente está envolvida, né? Então, se 30% das pessoas aqui foram atingidas, 20% a 30%, mais 80% a 90% foram atingidas indiretamente, Sim. né? Então, tem essa complicação um pouquinho. A gente sabe disso, mas a gente está tentando levar o máximo normal possível, né? Voltando a mandar as mensagens, voltando a fazer as publicações, voltando a fazer o trabalho que a gente tem que fazer para normalizar, né, cara? Jefferson, eu estou pensando aqui agora, eu imagino que o emocional deve se ficar muito abalado, né? De quem perdeu parente, perdeu ente, da situação em geral, das pessoas nos abrigos. E eu acho que mais do que nunca, quem tem um espaço de vida saudável, né? E usar esse espaço hoje para acolher as pessoas, para conversar, bater papo, servir uma boa nutrição, é muito importante nesse momento, né? A gente usar a estrutura que a gente tem, porque nós da Herbalife já somos no dia a dia muito positivo. A gente vê o Daniel aí cheio de desafios e positivo, animado. Usar a estrutura que a gente tem de poder mudar a vida das pessoas através dos produtos e através da oportunidade, não é isso? Sim. Isso aí. A gente sabe que agora, depois que tudo isso passar, esse momento todo, né? A gente sabe que vai vir que vem o reflexo na questão econômica, né? Isso vai acontecer também. A gente vê aqui empresas que perderam 20 milhões, né? Empresas grandes que perderam toda a estrutura do negócio deles. Né? Então, a gente sabe que vai ter muito desemprego, vai ter muito isso. E a gente tem a oportunidade no nosso negócio, a gente tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas, né? E fora isso, se a gente for falar da questão de ajudar as pessoas que estão precisando, a gente está recebendo doações de muita gente da Herbalife, mandando o Darley um caso, né, que veio aqui trazer para a gente, né, muita coisa lá do pessoal de Erechim, né, roupas de cama, roupas, enfim, né, e a gente pôde doar e pôde ajudar essas pessoas, né, então a gente também fez, a minha esposa, né, a Letícia, ela fez uma vaquinha no Instagram pessoal dela e também arrecadou fundos, né, e também muita gente da Herbalife doando, a gente pôde ajudar algumas famílias, né, com essa parte, e falando propriamente do nosso negócio, cara, eu vou dizer assim para ti, pensando em mim, porque num primeiro momento, como a gente ficou ilhado, começou a faltar até comida nos mercados. O pessoal sabe como é que é o povo, né? O pessoal vai e quer comprar tudo, enfim, né? E eu, cara, eu tô tranquilo, porque, se não tiver comida, tem shake, né? Estoque eu tenho, então tem shake aqui, quem precisar tem shake aqui para ajudar as pessoas de alguma forma, né? Então, nessa parte, né, da confiança que a gente tem no negócio, né? O nosso espaço, ele ficou fechado uma semana, depois a gente conseguiu retomar e tá vindo alguns clientes, tá começando assim devagarinho a retomar, mas a gente vê assim que os clientes mais fiéis, cara, independente do que acontece, eles precisam ir lá,
sabe? Eles precisam lá para conversar, para trocar uma ideia, para propriamente tomar o shake. Todos que vêm, tava precisando vir aqui para tomar o shake, né? Isso aqui para mim é um lugar que me deixa mais tranquilo, né? Eu saio um pouquinho do que está acontecendo, sabe? Então é a forma que a gente está encontrando de ajudar as pessoas, cara. É importante, Jefferson. Eu não sei se você sabe, mas o grande boom que fez com que o Jonathan Rodrigues crescesse em Porto Rico foi logo depois de um furacão que passou lá, que destruiu tudo. E as pessoas também estavam sem comida no supermercado e as pessoas começaram a frequentar os espaços de vida saudável e entender essa missão de poder ajudar os outros, usar os espaços não como um abrigo, mas um local de apoio, de servir alimentação, deixar as pessoas mais confortáveis. Eu sei que não é o desejo da gente, né? Mas às vezes Deus usa situações como essa para, quem sabe, mudar o cenário de uma cidade, de uma determinada região. Jefferson, eu vou querer falar depois de vendas, tá? E como é que a gente consegue fazer, por exemplo, vendas à distância, quando a cidade está com desafios, através de clientes prêmios. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos falar primeiro sobre essa união de vocês aí no Sul, em prol dos distribuidores. Na semana passada, eu fiz no dia 15 aqui na live uma campanha para que no dia 15 todo o lucro dos espaços de vida saudável das pessoas que assistem a live fosse direcionada lá para a conta da Zenilda, tá? Aqui na minha casa virou um quartel, cara. No dia na live eu mostrei aqui a sala da minha casa, tava um local lotado de doações, não só de gente da Herbalife, mas de Salvador inteira. Minha filha fez uma campanha muito bonita. A gente mandou mais de 50 caixas só na terça-feira passada. E o legal é que as caixas, bem dizer, todas vão lá adesivar da Herbalife, né? Que a gente usa a caixa da Herbalife para adesivar, guardar as doações. Ontem chegou vários edredons, roupas aqui, e a gente já vai mandar hoje de novo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa união que vocês fizeram aí no Sul, montaram uma comissão juntamente com a Herbalife. Qual é o propósito dessa comissão e como é que nós aqui, participantes dessa live, 140 pessoas, podemos contribuir? Então, o que a gente fez? A ideia surgiu, na verdade, porque assim, foi divulgado, né, uma vaquinha do governo, né? E a gente não sabe daí, esses recursos, a gente não sabe exatamente o que acontece com eles, né? A gente não tem esse acesso, né? Por ser uma coisa muito grande. E aí a gente fez, entre várias reuniões que a gente fez aí com o nosso comitê aqui do Sul, né? E juntamente com a Herbalife também surgiu a ideia da gente fazer uma vaquinha para que a gente possa atender diretamente os consultores da Herbalife, né? Para a gente possa ajudar o nosso time, né? A nossa galera que está precisando lá na ponta, né? Porque a gente sabe, assim, vai chegar coisas, o próprio governo vai dar vai ajudar de alguma forma, as pessoas estão recebendo muitas doações, mas às vezes precisa ser a coisa mais rápida. Então, essa vaquinha que a gente fez, essa doação que as pessoas estão dando, é uma forma que a gente tem como canalizar isso para quem a gente sabe que realmente está precisando, né? Então a gente pensou, não, vamos criar isso aqui, vamos ajudar. E a gente pensa em ajudar tanto as pessoas que estão realmente precisando e depois um passo, isso é a primeira, né? A gente fez etapas assim, ó, pessoas com urgência, aquelas pessoas que pegaram na casa. Aí tem pessoas que ainda tá água na casa na Grande Porto Alegre, né? Que ainda não sabem o que precisam. E tem pessoas como aqui que já não tem mais água dentro de casa e que já sabem, ó, já consegui salvar isso aqui eu tô sem, enfim. E a gente está vendo a forma que a gente vai fazer para comprar algumas coisas que essas pessoas precisam. Claro, a gente não vai conseguir resolver a vida da pessoa, mas de alguma forma a gente consegue confortar elas, né? Com algumas roupas ou com algum eletrodoméstico, alguma coisa que vai faltar na casa delas que elas precisam para recomeçar, né? Eu, por exemplo, eu pedi para umas pessoas, eu falar, olha, eu consegui salvar a geladeira, consegui salvar a máquina de lavar roupa, mas eu não tenho uma cama para o meu filho dormir, né? Então, se vocês puderem me ajudar com isso, então algumas coisas a gente está providenciando, né, para que chegue até essas pessoas aquilo que realmente elas precisam, né? Essa é a forma que a gente está canalizando. Então, essa ideia surgiu nas nossas reuniões e a gente pede essa ajuda, né? Porque entregando ali esse dinheiro, ele não vai ficar com a gente, ele vai ser destinado realmente para quem precisa. E aí esse foi o passo 1, tá? Ajudar as pessoas que estão lá, que realmente foram atingidas. O passo 2 vai ser daí em forma de sistema. A gente está organizando, a gente não pode prometer nada, mas a gente está vendo uma forma de viabilizar
né, que a gente consiga os nossos STS pelo menos para 3 ou 4 meses, ou com custo irrisório ou sem custo, né, para poder levar as pessoas, porque agora para tu te locomover de uma cidade para outra aqui, cara, tu demora horas, coisa que tu fazia em 15 minutos, em 10 minutos, né? Então, é uma coisa que está muito complicada, assim. E o nosso STS é Porto Alegre. É uma região que ainda está embaixo da água, tanto que agora no mês de maio não vai acontecer o nosso STS, né? Ele vai já ficar já para metade de junho já, justamente por isso. Então, no segundo ponto, ajudar as pessoas que foram atingidas indiretamente, que é o caso de todos nós, que é o quê? É o cara que não foi atingido pela água diretamente, mas ele não consegue trabalhar, ele tem a renda dele cortada, enfim, né? Ele tem esse problema de locomoção e de atender os clientes no primeiro momento. Então, aí é nível de sistema. Por exemplo, como eu falei, com o STS, ou muito em conta, ou 0,800, né, de graça, e propriamente também para o final de semana de liderança que a gente vai ter em setembro, né, que vai ser em Florianópolis aqui, que a gente consiga disponibilizar o ônibus, de repente, de graça para as pessoas, enfim, né, com um controle ali que a gente está organizando, para que a gente possa levar, porque a gente sabe que essa tua frase que tu iniciou a live, eu anotei aqui, Wellington, o crescimento é o resultado das dificuldades que a gente vence, né? Então, o que acontece, cara? A gente sabe que agora, nesse momento, o que vai fazer diferença é estar com o mental forte, né? É estar muito bem. Então, quanto mais a gente puder ter as pessoas juntas do nosso time aí, do estado, né? E poder colocar as pessoas no STS, poder criar formas das pessoas estarem com a gente no final de semana de liderança, a recuperação ela vai ser mais rápida, tanto do negócio como um todo, quanto da própria pessoa, né? Então, essas são as ações, as primeiras ações que a gente está tomando, né? Galera, e a gente vai colocar lá no canal do Telegram de novo, como nós fizemos na semana passada, né? Na semana passada nós pegamos um dia inteiro de doação de lucro dos espaços da Saudável no dia 15 e direcionamos lá para o pessoal do Sul. E eu vou colocar de novo lá no canal do Telegram a conta da Zenilda, como é que você pode fazer o Pix. E se você tem um amigo, um parente, independente do seu movimento de espaço, você está aqui nessa live agora, e se você puder contribuir, pegue lá. Essa conta é uma conta direcionada, está sendo administrada por distribuidores da Herbalife, pessoas que são os líderes, juntamente com a Herbalife, empresa, e para a gente fazer diferença na vida dessas pessoas que nesse momento agora estão precisando. A hora da gente ajudar alguém é quando precisa, sabia? Não adianta ajudar quando não precisa. Então, se você puder, faça a sua doação, não importa se é R$1, 10, 20, 50, 100, uma coisa eu sei. Se a gente saísse daqui agora, que cada um doasse, por exemplo, R$100, a gente já tinha feito 14 mil reais. Então, eu sei que a gente, cada um de nós, às vezes, uma pessoa é muito pouquinho, mas se a gente juntar todo mundo, a gente cria uma força enorme. Vamos lá. Antes da gente já chegando e caminhando para o final da nossa live, eu quero saber, Jefferson, fala para a gente como é que, para alguém que está aqui agora ainda, né, que às vezes não tem iniciativa e o espaço está fechado, ou então ele não está vivendo um bom momento de vendas agora, independente. Às vezes o cara não está vivendo com a tragédia do Rio Grande do Sul, mas está vivendo uma outra tragédia pessoal na vida dele. Que dica que você dá para essa pessoa começar a fazer vendas? Cada um tem as suas vitórias e as suas derrotas, né? E quando a gente está no momento da derrota, a gente acaba não conseguindo enxergar um pouco além, né? Independente do momento, do local que a gente está vivendo e independente do tamanho da derrota, né? Cada um tem a sua dor, às vezes, o seu sofrimento. Cara, assim, ó, eu posso voltar 1 ano e meio atrás, né? Que era o momento de saída do Covid, né? E a gente estava com um filho pequeno e precisando encontrar de novo uma forma de duplicação do nosso negócio, né? E isso serve para quem está muito tempo de Herbalife quanto para quem está começando, né? E eu pensei o que para mim? Eu preciso encontrar uma forma, porque o nosso negócio, eu enxergo ele assim, antes da pandemia, ele foi durante a pandemia e ele foi de um outro negócio pós-pandemia, a forma de fazer ele, né? E a gente teve que ir se adaptando, e nós estávamos nesse limbo, nesse momento, assim, cara, como é que eu vou voltar a fazer o negócio, né? Porque antes a gente estava muito no online, aí volta agora para o presencial, sabe? A gente está meio perdido. E a gente baixou a cabeça, parou de olhar para o lado, e a gente começou a trabalhar. E aí nós pegamos uma ferramenta, e a ferramenta que você vai pegar não importa, não é o T90, não é o T21, não é o espaço que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o teu foco, o teu objetivo, é para onde tu quer ir. Então, primeira coisa, tem que saber onde tu tá.
qual é a tua carteira de clientes, se tu ainda não tem cliente, primeiro começar, como é que está o teu resultado de produto, né? Criar um resultado bacana de produto, isso vai te impulsionar, né, a confiança, o brilho no olho para tu fazer o teu negócio, né? Às vezes a gente mesmo está um bom tempo já na Herbalife, muitos anos, e acaba deixando isso meio de lado um pouco, e tu, para iniciar uma nova história, cria um novo resultado de produto, né? E isso é já na primeira semana, faz uma semana bem direitinho, do jeito que tem que ser, do jeito que os nossos clientes fazem, né? E cria esse resultado, pega esse impulso, e aí cria a tua forma. Eu precisava criar a minha forma de ganhar dinheiro. E a minha forma de ganhar dinheiro, sem querer falar de ferramenta, mas foi a ferramenta que a gente mais se identificou, que foi o T90. Né? A gente tem espaço, a gente trabalha de outras formas, mas a gente se identificou muito ali e a gente começou a trabalhar. E criamos a nossa forma. Aquilo deu começamos a ganhar muito dinheiro com venda, sem se preocupar com recrutamento num primeiro momento. Tá? Começamos a ganhar muito dinheiro com venda. E a gente foi testando esse trabalho, testando esse projeto, foi criando muito cliente com muito resultado. E em cima disso a gente começou, tá, agora começamos a ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês de lucro líquido com venda, né? Então agora estamos prontos, vamos começar a duplicar, né? Quem está começando o negócio agora, cara, eu digo assim, tu tem um mês para botar já, para ter pessoas no teu time. É um mês. Pessoal, Jefferson, deixa eu te interromper. Eu queria fazer essa pergunta, que você já está começando a falar nela. Vamos imaginar que ninguém aqui agora, a gente tem 150 pessoas que estão começando o negócio agora, são novos distribuidores e eles querem fazer um trabalho de venda de produto fechado. Que dicas seriam para essas pessoas? Então, a gente tá bem nesse momento aqui do nosso negócio. Hoje virou uma coisa normal o cara que está indo para o STS pela primeira vez já chegar com uma pessoa abaixo. Virou normal. Por quê? Porque eu tenho para mim assim, quando uma pessoa entra no negócio, tá? Ela é uma pessoa, ela vem como uma folha em branco, certo? E o consultor, nós que já temos mais tempo de negócio, a gente preenche ela conforme o nosso foco, o nosso estado de espírito naquele momento que ela está entrando, né? Então, se o meu foco é vender, eu vou só falar de venda com ela. Se o meu foco é construir negócio, aí eu vou falar de negócio com ela. E aí ela já vai entender que é normal ela chegar no próximo evento já com pessoas abaixo na organização dela. Então, esse tem que ser o foco. A pessoa entrou, por exemplo, aqui. Estamos todos nós novos aqui. Primeira coisa que eu faço, tá? Que eu faria. A lista quente. Baixa a lista quente, mas assim, não é pegar e, ó, vai lá para casa lá e faz a tua lista quente. Tem pessoas que se tu mandar fazer, eles fazem e te trazem no dia seguinte. Tem pessoas que aquela lista nunca vai voltar, inclusive até vão perder a lista, né? Agora, o que é mais indicado? Tu senta com a pessoa, baixa a lista quente dela, mas assim, não precisa baixar 1000 nomes. Baixa lá 10, 20, 30 nomes ali, os principais no primeiro momento, para ter ação rápida, né? Eu costumo dizer que assim, sabe quando uma pessoa está desaparecida, que cada momento que passa é mais difícil de encontrar a pessoa, sabe? Né? A gente olha num filme, enfim, né? E é bem quando um consultor novo da Herbalife entra no negócio, cada dia que passa que tu não pegou a lista quente dele e não foi lá visitar os parentes dele, né, para mostrar a oportunidade de negócio, é mais difícil ele ficar no negócio, entendeu? Cada momento que passa. Então, tu sente a coisa esfriando, sabe? Então, tu tem que ter muita pressa, muita ação no momento. Ele cadastrou, meu, e agora? Já baixa a lista. Já baixa a lista, já, ó, nós temos, já organiza com ele, ó, tal dia tem o tal evento, enfim, já vou STS, então já deixa o convite com ele, ó, agora quem nós vamos levar contigo, entendeu? Porque o primeiro foco é fechar o cara pro evento, fechou, beleza. O trabalho agora ele vai começar, né? Agora é quantas pessoas nós vamos chegar contigo lá, entendeu? Essa é a pegada, né? É trabalhar com quantidade de pessoas. Por exemplo, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente criou, se eu for falar em linhas, não, eu abri 8 linhas nesse projeto da metade do ano passado até agora. Não é muita coisa, mas dessas 8 linhas, eu tenho uma linha só trabalhando. Só que dessa linha, já tem um time aí de 18 pessoas, entre supervisores e consultores trabalhando. E é o cara que eu falo para ele, ó, se tu fizer o que eu tô falando para ti, no final do ano nós vamos ter um novo get aqui, né? E todo dia a gente está em contato, e reunião todo dia. Todo dia. Então essa linha ela tem muito mais pessoas hoje do que ponto. Porque o foco é isso. O foco é pessoas, não é pontos. Sim, no primeiro momento. Verdade. Né? E eu falo assim, cara, deixa eu tentar falar isso da maneira que as pessoas entendam, né? Porque eu falei isso numa reunião e as pessoas me olharam torto.
É assim, eu estou despromovendo um pouquinho a questão daquela pressão do cara ser ativo, sabe? De, por exemplo, virar equipe mundial com 4 meses de 2,5, entendeu? Porque o cara, se ele virar equipe mundial com 4 meses de 2,5 com vendas, já é o primeiro passo para ele não virar get, né? Verdade. Agora, se ele virar equipe mundial, pode até ser com 4 meses de 2,5, mas tem que ser equipe, tem que ser com pessoas, ele não pode chegar lá sozinho. E isso já é uma regra. Ontem mesmo eu estava no meu espaço tendo uma reunião com um casal de get primeira linha, né? E eu estava falando assim, ó, nós estávamos combinando entre nós isso, ó, a partir de agora, porque eu já estou fazendo, eu estou passando daí para as outras pessoas do grupo, né? A partir de agora, é proibido o cara chegar no primeiro STS sem ninguém abaixo. Isso tem que ser, assim, ó, o primeiro mês ele tem que saber, porque quando a gente coloca, por exemplo, a Herbalife colocou a promoção de 2.000 pontos, né, para virar supervisor em até 3 meses, certo? Sim. O que acontece hoje? As pessoas viram em até 3 meses, né? Porque a gente botou uma data limite, certo? Se a gente coloca uma data limite no nosso negócio de que a pessoa tem até 30 dias para cadastrar pessoas abaixo, a pessoa vai cadastrar. Verdade. Ela não sabe o que está acontecendo. É o meu negócio, quem entra no meu negócio, quem manda sou eu. Então, eu tenho que dar direção para essas pessoas, né? Então, se o líder sabe, o líder pode ser você que entrou agora. Você só tem que estar com a cabeça ajustada. Se você sabe para onde você está indo, você vai ter seguidores. Você vai ter pessoas que vão caminhar contigo. Se tu não sabe para onde tu está indo, a primeira coisa que tu tem que fazer, tu tem que te conectar com pessoas que saibam para onde está indo. Entendeu? Seguir um caminho. Tu não pode ficar sozinho num barco à deriva no meio do mar. Entendeu? Tu tem que te conectar com pessoas que estão caminhando para onde tu quer ir, né? Tem que organizar isso. Isso é mentalmente, em primeiro lugar. Organizar a tua mente para onde tu quer ir. E isso a gente fez muito, cara. A gente botou as nossas metas, a gente organizou, assim, desde metas pessoais quanto de metas no negócio. Eu, propriamente, eu tinha uma meta agora de atingir um determinado volume de equipe, né? Que para o primeiro semestre. E nós estávamos no caminho bem direitinho para a gente chegar ali entre junho e julho e chegar nessa meta. Agora deu uma pausa, mas o tanto que assim, nós faríamos o mês de abril, porque para nós aqui na nossa região começou já no final do mês de abril. Então não tivemos fechamento de mês, né? Mas nós faríamos o melhor mês dos últimos 2, 3 anos do nosso negócio em termos de royalties, né? No mês de abril agora. Com esse trabalho que a gente está construindo, né? Porque as pessoas estão começando a seguir, está começando a se duplicar, né? Então deu um pouquinho menos, né? Mas seguimos. Agora a gente sabe que maio é um mês totalmente atípico, a gente espera que junho a gente consiga voltar, né, forte nessa retomada de trabalho para a gente seguir crescendo. De repente vai adiar 2, 3 meses os nossos objetivos, mas a gente vai chegar lá, né? A gente não parou no processo, né? Entendi. Jefferson, para quem quer começar agora a fazer um trabalho de venda de programas de 90 dias, tá? Fazer os seus primeiros 5. Imagina que a pessoa não tem nenhuma indicação ainda, ele está começando um negócio, ou ele trabalhava só com espaço há muito tempo, mas não tinha o foco da venda de produto fechado. Se ele quiser começar a fazer os seus primeiros 5 a 10 clientes de programas de 90 dias, nem que seja programa básico, Shake, Shine, Nutreve, quais são as dicas para as pessoas fazerem os seus primeiros clientes? Certo. Então, tem duas formas, tá? Que eu avalio. A forma que eu comecei, como já um consultor da Herbalife de anos de negócio, já com uma carteira de cliente, e tem a forma para quem está começando, que eu uso com as pessoas que estão começando. Então, vamos pegar primeiro como a gente começou, tá? Primeira coisa, cara, que eu dou a dica. Todo mundo aqui que já tem mais tempo de negócio tem uma carteira de cliente ativa ou inativa, né? O que a gente fez? A gente sentou, eu e a Lê, e a gente pegou e mapeou nossos clientes que a gente já tinha, muitos clientes antigos, e a gente foi entrando em contato com essa carteira de clientes de novo e chamando elas para tomar um chá no nosso espaço. Quem não tem espaço, se eu não tivesse espaço, eu iria na casa delas, eu falaria dessa forma, ó, fulana, tu vai estar em casa hoje de tarde, ou essa semana, um dia de tarde, que dia eu posso ir te visitar? Eu tenho um negócio muito legal para ti. Dessa forma. E quando a gente convida as pessoas para vir no nosso espaço, esse trabalho que a gente começou 1 ano e meio atrás, a gente faz dessa forma aí. Ó, fulana, tu tem como vir aqui tomar um chá comigo no meu escritório? Eu tenho um negócio muito bacana para ti que tu vai adorar. Assim, bem simples. Nada de um script elaborado, nada de uma coisa, sabe? Nada. Alguns por mensagem, alguns por ligação, alguns por áudio, né? Enfim, mas uma coisa bem simples. Estar na frente das pessoas. Esse é o foco. Ó, estar todos os dias na frente das pessoas. Quem já está no negócio há mais tempo,
talvez a melhor forma que vai alavancar de uma forma mais rápida é você estar na frente de pessoas, né, de clientes antigos. Refazer a tua carteira de clientes. Cara, ali a gente fez muito volume, muita venda, porque a gente apresentou para elas, de novo, uma forma diferente de consumir os nossos produtos, com acompanhamento diferente, porque as pessoas, elas gostam de novidades. Se tu for na pessoa e dar mais do mesmo para ela não vai comprar a ideia. Agora, se tu apresentar o projeto, a gente vende, é porque a gente não vende Shake Shine no Trev. A gente vende um programa de emagrecimento para a pessoa, onde a gente vende o nosso trabalho, o nosso comprometimento com ela. Então, esse é o número 1 para quem já está no negócio. Para quem ainda não está no negócio, sabe como é que, por exemplo, esse cara aí que é o cara que mais se destacou desde o início do projeto, que entrou novo aí das nossas linhas que eu falei, sabe como é que ele faz? Ele liga, a gente baixou a lista dele, né? Os tios, as tias, os amigos e tal, os amigos do pai, da mãe, né? E aí ele liga para as pessoas, ele é muito do ligar, né? Ele liga para as pessoas e fala, cara, tu vai estar aí hoje de tardezinha na tua casa? Se eu voltar, posso ir tomar um chimarrão contigo? Posso. Pode. Porque são os conhecidos, né? As pessoas que tu tem essa... Né? Imagina que agora tu tá começando um negócio, tu vai trabalhar onde primeiro? Tu não vai... Primeira coisa que tu vai fazer, a menos que tu for um expert em mídia social, internet, né? Essa parte de mídias, ou senão tu vai trabalhar o quê? O mais recomendado é trabalhar a tua lista quente. Teus irmãos, teus pais, teus amigos, né? Então, o que a gente... Aí a gente vai lá. Aí a gente conversa uma meia hora de tudo que é coisa, eu vou junto, né? Conversa uma meia hora de tudo que é coisa, eu já conheço a família do cara, enfim e tal. Daqui a pouco ele, tá, mas agora eu vou te mostrar o que eu vim fazer aqui. A pessoa nem sabe o que a gente veio fazer lá, né? E a gente mostra o trabalho, mostra o projeto e promove, né, o nosso trabalho, né? O combo dos 90 dias, né? E ali a pessoa compra ou não compra, enfim, e aí a gente vai. E agora, tem um outro detalhe que é muito importante. Talvez essa é a melhor dica que eu vou dar para vocês hoje, tá? Com esse cara, por exemplo, a gente tem uma média que eu e a Lê, que é de cada 10 apresentações, a gente vende para 3 ou para 4. Esses são os nossos números. Então, agora mesmo, nesse momento de tragédia que a gente está vivendo aqui, eu falei para a Lê, lembra? De cada 10 apresentações, a gente vende para 3 ou para 4. Então, vamos focar nas 10 apresentações, ao invés de focar em quem quer? Então, voltamos a focar nos números, né? Então, isso é o primeiro passo. Gente, tem que confiar no processo. Isso é o principal de tudo. Confia no processo. Por quê? Sabe aquele cliente que não confia no que tu está dizendo para ele, que não acredita que se ele tomar 2 shakes por dia, alimentação, ele vai perder peso? E aí ele, não, mas é que eu não estava com fome, eu não tomei o shake de noite. Sabe? Aquele cliente que não confia no processo mais complicado. Agora, se o cliente confia no processo, a coisa acontece. E nós também. Nós temos que confiar no processo. Eu fiz 7, Wellington. Numa semana eu fiz 7 apresentações com o cara. Nenhuma venda. Ninguém quis. E eu chegava em casa e falei, cara, esse cara é bom, esse cara tá interessado, ele tá animado, mas, cara, o que será que tá acontecendo? Eu falei, não, mas vamos confiar no processo. Isso foi a semana de segunda a quinta, 7 apresentações, todos os dias com o cara. Chegando em casa meia-noite e não vendendo nada, né? E o cara já com o produto em casa. Eu vou carregar meu computador aqui, pode falar aí. Perfeito. E aí, cara, depois disso, na 8ª apresentação vendemos. Na 9ª apresentação vendemos. Na 10ª vendemos. Ou seja, de cada 10, 3 a gente vende, né? De cada 10, 3 a gente vende, entendeu? Então, isso foi no mês de janeiro. No mês de janeiro, esse cara fez mais de 8 mil reais de lucro líquido com vendas, mais um cheque de quase R$1.000 da equipe se formando já, né? Mas se a gente tivesse desistido nas 7 primeiras, ele não teria feito R$1 e estaria fora do negócio. Verdade. Né? E eu falava para ele, eu por dentro já preocupado, né? E eu falava para ele, fica tranquilo que vai dar certo. É os números, né? Fica tranquilo que vai dar certo. Vamos seguir fazendo. E é isso que eu bato com ele até hoje, cara. Segue o processo. Aí ele fez umas avaliações, agora já estou falando também, misturando um pouco de acompanhamento de equipe, né? Ele fez umas avaliações que não vendeu, sozinho. Já está indo sozinho, já está indo também com o grupo. Eu falei, cara, eu vou contigo de novo. Aí eu fui assistir a apresentação dele. Aí eu já anotei algumas coisas que ele já estava pela ansiedade, já estava esquecendo de promover. Estava focando mais no produto e não no projeto e tal e tal. Dei uma corrigida com ele, já fizemos um cliente novo, já de novo agora semana passada. Depois de tudo que aconteceu, já fizemos o primeiro cliente de novo, né? Então, é um processo. E o mais importante, a gente tem que acreditar no processo que tu tá fazendo. Acredita que no que tu tá fazendo e foca nos números. Foca nos números. Às vezes a gente faz 1, 2 avaliações por semana e quer colher grandes resultados. Não vai acontecer. Sim.
A gente tem que fazer 3 avaliações novas por dia para colher resultado nesse projeto, entendeu? Agora, se de repente tu tem outra ferramenta de trabalho, aí tu tem que descobrir os números da outra ferramenta de trabalho. Por exemplo, espaço de vida saudável, se tu quer que ele cresça de verdade. Aí a gente tem aqui, a gente tem a mãozinha, né? Um novo por dia é o espaço que tá diminuindo o movimento, não está crescendo. 2 novos, ó, já começa a melhorar. 3 novos já começa a crescer. Para ficar fora do controle, se tu tiver 5 novos todos os dias de média no mês, o teu espaço vai nas alturas e tu vai explodir o teu movimento, entendeu? Mas esses são os números do espaço de vida saudável, por exemplo, que eu sei bem porque eu trabalho com espaço. Sim. Então, tu tem que saber que às vezes o problema está nos números, né? Aí tu vai descobrir da tua forma de ter pessoas no teu espaço, como que tu faz para ter 5 novos. Aí tu vai desenvolver um trabalho, descobre a tua forma. Cada um tem que descobrir a sua forma de trabalhar, né? E aí tu vai duplicar a tua forma, do teu jeito, com o teu DNA, né? E aí vai dar certo. Ô, Jefferson, tem uma pergunta aqui no privado dizendo o seguinte, ó. Eu já tenho um bom tempo de Herbalife e na minha lista quente eu não consigo fazer negócio. Como eu começar um negócio novo a partir de lista fria? Certo. Então vamos lá. A minha esposa, ela criou um resultado novo para ela, tá? Antes de nós irmos para o navio cruzeiro, agora. Ela perdeu, porque ela pós-gestação, né? Aí tinha ficado ainda alguns quilinhos ali. Ela perdeu, se eu não me engano, agora de cabeça, 8 quilos e muita gordura. E ela, a foto do antes e depois dela foi sensacional. E ela postou essa foto. Cara, lá no navio, lá, era o tempo inteiro respondendo mensagem, porque é muita gente querendo. E daquele resultado dela, já veio muitos clientes, agora de cabeça eu não sei dizer quantos clientes novos a gente fez, mas foi aí, certamente, foi pelo menos aí uns 5, 6 clientes novos de T90. Nós estamos falando de programas de 2 até aí quase 5 mil reais, entendeu? E aí o que acontece? Aí tu pega um cliente, tu cria o teu resultado, ou tu pega um cliente que tope fazer um programa contigo, e o resultado desse cliente vai impulsionar muito. Porque uma pessoa que acredita no projeto, cara, que tu cuida dela, que tu cria o resultado com ela, só que às vezes a gente também tem que ter um pouquinho de paciência para esperar a coisa, tá trabalhando, tá fazendo os números, e para a coisa florescer, né? Não é assim, plantei hoje, colhi amanhã. É plantei, daqui uns meses eu colhi. Plantei, mais uns meses eu vou colher. É um trabalho de formiguinha que a gente vai fazer, né? Mas só para vocês terem uma noção. Uma cliente, que já era nossa cliente há muitos anos atrás, ela teve um filho autista, né? E quem tem filho autista sabe, as mães elas se dedicam quase que integralmente durante 5, 6, 7, 8 anos. E elas acabam deixando muitas vezes de cuidar de si para cuidar do filho. É natural isso, né? E nós pegamos essa cliente que ela voltou, o filho dela daí tá nessa, ela ficou 8 anos aí cuidando só do filho, voltou para o nosso espaço, a gente fez a avaliação nela, vendeu a ideia do projeto, tá? Essa cliente, ela perdeu agora, são 14 ou 15 quilos, mas o resultado do antes e depois, assim, muito impactante, tá? Aí a gente fez aquele trabalho, né, dela postar, nos marcar, né, fazer aquele trabalho no online, que é o que, de repente, a pessoa está perguntando, né? Mas foi um trabalho de quase 3 meses com ela até dar esse resultado de antes e depois, então muito importante, fazer a foto, tudo direitinho, seguir o processo, né? Cara, dessa pessoa, a gente atingiu uma gama de mães com filho autista que vocês não têm noção. Já são, cara, não quero mentir, mas assim, são entre 8 e 12 mulheres, já que a gente já tem, fazendo o T90 nesse momento, tá? Inclusive 2 donas de clínicas para pessoas, para crianças autistas, né, fazendo o projeto. Porque a gente, elas se sentem confortáveis agora com a lei. Elas estão cuidando delas, a autoestima melhor, elas estão perdendo peso, elas estão... E aí muitas dessas pessoas já estão renovando, já renovaram pela 2ª e pela 3ª vez o T90, né? E estão todas em processo de emagrecimento. Então, às vezes é um cliente que te compra essa ideia, que vai fazer que vai mudar toda a tua carteira de cliente, né? Sim. Como às vezes tu precisa, primeiro, tu criar um resultado bacana de venda, ganhar dinheiro, e entrar uma pessoa no teu negócio que faz toda a diferença para tu emplacar e crescer e mudar de PIN, sabe? Mas tudo começa pela tua atitude, pela tua energia, pelo teu entusiasmo, né? Se eu posso dar um ponto de partida aqui, começa mudando a tua rotina. Começa mudando a tua rotina de trabalho. Acorda um pouquinho mais cedo,
começa a ler um livro, ou vai para uma academia, sabe? Começa a fazer coisas diferentes que vão mudar o teu estado de espírito no dia a dia. E isso é uma coisa que são cíclicas. Por exemplo, a conversa de ontem mesmo, ontem era segunda-feira, a conversa de ontem mesmo aqui em casa, de manhã, depois que eu larguei meu filho na escola com a minha esposa, foi assim, vamos mudar a nossa rotina de novo. Vamos sair daquela vibe negativa que a gente estava e vamos mudar a nossa rotina. Vamos voltar de novo à academia de manhã cedo, energia, voltar a ler um livro, voltar a participar de tudo, botar coisa boa para dentro da cabeça e vamos focar em números, sabe? Então, isso é um exercício com a gente mesmo que a gente tem que fazer diariamente. E a parte boa, talvez a parte ruim, é que só eu posso fazer por mim mesmo. Verdade. Mas também eu considero que é a parte boa, né? Que só depende Sim. de mim, entendeu? Então aí cada um vai olhar para o seu ponto de vista. Ninguém pode fazer por ti. Isso é a parte boa ou a parte ruim, né? Beleza. E aí, pessoal, para a gente finalizar, galera, o que é importante a gente entender é o seguinte: não importa o lugar que você está hoje, não importa onde você quer chegar. Tá? Não viva pela vista do que está acontecendo da sua realidade hoje. Viva pela visão de onde é que você pode chegar. Eu gosto muito de usar o exemplo lá de Porto Rico, depois de um furacão de destruição toda, começaram um grande negócio e hoje é uma referência no mundo da Herbalife, o Jonathan Rodrigues. Então, acho que a gente pode usar isso aqui, não só para o sul do Brasil, mas para o problema que cada um aqui está vivendo. Eu não sei qual que é o seu desafio nesse momento agora, mas você pode começar a construir uma história nova totalmente a partir de hoje, de decisões que você assumir a responsabilidade do seu negócio. Então, espero que essa live tenha ajudado. E eu quero fazer a última pergunta para Jefferson. Jefferson, como é que você vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife? Então, só pegando o gancho do Jonathan Rodrigues, a gente está fechando com ele para ele fazer um evento para a gente online, né? Justamente aproveitar o momento, né, que a gente está vivendo aqui, para trazer ele online para a gente aprender um pouquinho com ele o que ele fez, né? E Sim. Sobre os próximos 10 anos, cara, é uma construção. Eu fico muito entusiasmado com os próximos 10 anos que a gente está vivendo. Eu me sinto com esse projeto aí que a gente está tocando agora de 1 ano e meio para cá, que realmente a gente se reencontrou na forma de fazer o negócio, né? Eu me sinto como lá atrás, como eu entrei no negócio, né? Sonhando alto. A gente tem certeza que nesses próximos anos agora a gente vai buscar o nosso PIN de presidente, porque a gente passou e todo mundo sabe disso. A gente passou uns anos aqui no Brasil, né? Com o Covid, com toda a situação, um momento em baixa. Mas, como tudo, a vida é um ciclo, né? Então, a gente não vai ficar em baixa a vida toda, mas também a gente não vai ficar no alto a vida toda. A gente vai... São as experiências que a gente vai tendo e que a gente vai aprendendo. E eu digo para as pessoas, eu falo de coração isso, cara. Se fosse entrar no negócio há 2, 3 anos atrás, talvez não era o melhor momento de entrar no negócio. Mas agora, cara, a gente está vivendo o melhor momento para uma pessoa entrar no nosso negócio. Porque a própria Herbalife, junto com... Sabe quando fecha aquela união de novo da linguagem, né? Do crescimento, e PINs novos, e recrutamento forte, e aquela Herbalife divertida, né, Wellington? Aquela coisa que a gente gosta de fazer, sabe? E voltar a viajar, voltar a fazer as reuniões e tal, e todo dia fora de casa, né? Que aquilo que dá realmente o boom do negócio, que dá aquele glamour do negócio. Cara, é assim que eu tô vendo agora os próximos anos. Vai ser uma construção de PIN, vai ser muitos gets novos, milionários, presidentes de novo, como a gente viveu alguns anos atrás. Né? Eu tô enxergando isso. Para mim, está muito claro isso. Muito bem, estamos esperando aqui na equipe de presidente. Jefferson, obrigado, cara. Obrigado pela entrega, obrigado por tudo. Obrigado por ter mostrado para a gente como é que vocês estão passando e como vocês estão saindo desse momento difícil que abalou o sul do Brasil inteiro. Galera, vou colocar no canal do Telegram de novo a flyer lá com a chave Pix da Zenilda, de uma comissão que está organizando a ajuda dos distribuidores. Se você puder fazer sua contribuição independente do seu faturamento do espaço, se quiser pegar um dia aí, fazer um dia aí em prol de um Shake Day, fique à vontade. Jefferson, brigadão, meu irmão. Que Deus te abençoe. Um abraço na Letícia aí. Estamos te esperando aqui na equipe de presidentes. Estamos a caminho. Obrigado aí. Sucesso a todos. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.